Isso é pra cansar. Chega mais pra cá. É que eu tô sendo cortado aqui. Quem manda com você vai. Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Rafa. Olá pessoal, eu sou o Rones. Pessoal, como vocês já sabem, se gostarem do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que é para quando a gente lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo e vocês virem assistir. E também não esqueçam que os nossos vídeos não tem cortes. Se a gente errar algum nome, se a gente esquecer de alguma coisa, faz parte. Então a gente decidiu não fazer cortes no vídeo para ficar uma coisa mais natural, né? E a gente decidiu hoje falar sobre a conclusão de uma história muito linda, né? Acho que muitos já assistiram, já tem um tempo que foi lançou dia 17, agora é a conclusão da história de Nick e Charlie, né? Da série Heartstoppers, que agora fizeram um filme, né? A pedido dos fãs, porque a Netflix tinha cancelado pela baixa audiência da terceira temporada. Que pelo que eu soube, não foi uma baixa audiência, foi porque acabaram pirateando antes do lançamento oficial na Netflix. Então isso fez com que houvesse uma grande baixa, né, nas visualizações da série. Então, em homenagem aos fãs, que a gente agradece muito, eu agradeço muito, velho, tanto que vai assistir só o filme agora, não foi, velho? Assisti partes da série. Ah, foi, das partes da série, foi, que eu insisti para assistir. É porque é uma série muito infantil, né? Infantil não, é adolescente, Infantil, né? até porque eles estavam já iniciando aqui falando, né? Do Uhum. filme e da série também. Estava na descoberta, né? Da sexualidade, tem muita questão das emoções. Uhum. E tem muita aquela questão da insegurança, né? Que norteia muito a questão dos adolescentes, principalmente, e acho que toda a faixa E do adulto, idade. também acho. Uhum. E aí, assim, ficou muito aquela coisa, mas é interessante, né? Você vai aprofundar e depois a gente vai comentando, mas é muito bacana, né? E tem muitas questões também psicológicas. Muito, a série é maravilhosa. Se eu não me engano, lá na série de Chuva Alimentar, né? Isso, que o Charles tinha. Charles tinha. Isso. E traz esse teor também psicológico, né? Que ainda reflete nele ainda, né? Um pouquinho. Ele tá lutando ainda. E que é interessante também a gente ver, principalmente nos dias de hoje, essa questão da juventude, da adolescência. Uhum. Tem muita questão paterna que não tiveram muita presença, principalmente do sexo masculino, né? Geral, como sempre. O pai do Nick, né? Mas já por outro lado tiveram boa aceitação em relação às mães. E isso a gente vê no nosso cotidiano. As mães são maravilhosas. Né, que geralmente sempre as mães elas estão mais presentes, muitas vezes não aceitando, mas engolindo no seco, né? Mas acho que está muito ligado à questão da maternidade. É o processo, também. Porque a mãe, querendo ou não, tem uma ligação maior, não é uma exceção, né? Mas a grande maioria das mães que são mais presentes na vida dos filhos é porque a mãe tem uma ligação maior, porque passa 9 meses com o filho na barriga, então cria aquele vínculo realmente, né? Do homem, nem tanto. Tem alguns passos que são maravilhosos, mas tem outros que são misericórdia de Jesus. Mas comente sobre a série ou sobre o filme? Pode ser um junto de todos. Porque, querendo ou não, o filme foi perfeito. Foi tipo o fechamento de um ciclo realmente, que eu acho que a gente precisava disso, né? Como muitas séries já foram canceladas, né? E não teve conclusão, deixou a gente querendo mais. Igual aquela série, N8I, porque pra mim aquela série é perfeita. Mas infelizmente a produtora não quis vender os direitos para Netflix, aí foi descontinuada, mas aquela série é maravilhosa. Voltando para a série Heartstoppers, no filme a gente vê que eles estão um pouco mais adulto, entre aspas. Niquinha vai estar enfrentando, aliás, aquele dilema de ir para a faculdade, mas ao mesmo tempo deixar o Charles, e ao mesmo tempo também Charles também está enfrentando um dilema de
da separação deles, né? Que ele vai ter que ir para a faculdade, o Nick, Charles, depois de um ano, vai ter que ir também para a faculdade. Eles estavam com medo de como é que vai ser essa experiência sem eles estarem juntos. Porque desde que eles se conheceram na primeira temporada, eles nunca ficaram longe um do outro. Então, o filme traz isso, a questão de assim, como é que a gente vai lidar com o distanciamento. Que realmente, nem todo relacionamento consegue superar a distância. E a gente vê muito isso no filme. Restopper Forever, né? E quando você fala, por exemplo, nem todo relacionamento se mantém à distância, aí eu faço uma retrospectiva bem breve aqui, né? Para a gente enfatizar mais essa questão dos relacionamentos, de saber esperar, né? Se realmente gosta, saber esperar o tempo que for necessário, porque eu tiro, quando na minha infância, por exemplo, trazendo aqui um pouquinho disso para a gente relacionar o filme, né? Quantas e quantas pessoas, inclusive minhas irmãs, passavam até anos sem ver o namorado, né? E mantinham a relação, né? Não física, mas por cartas, uma vez no mês uma ligação. Na época era aqueles postos de telefone, os orelhões que existiam, né? Hoje a galera de hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje não sabem mais nem o que é isso, mas assim, era muito difícil, né? Era muito difícil e tipo assim, a curiosidade era o que é que mantinha essa espera, né? E essa fidelidade diante da espera. Claro que tinha suas traições também, né? Com certeza. Mas assim, muitos casais eu vi que realmente sabiam esperar tanto de um lado como do outro, até chegar o momento da união conjugal e aí viverem, muitos deles, até os dias de hoje. Então assim, eu acho que isso depende não só de uma, mas de ambas as partes. Com certeza. Vem também a questão da insegurança, não é? Porque eu sempre começo a pensar, e se fulano conhecer alguém na faculdade, esquecer, passa tudo na cabeça da pessoa. Que é natural. Então, que é natural, realmente. Então, o filme traz esse dilema entre Nick e Charles, né? Se eles vão conseguir superar esses desafios. E também tem a questão que Tal e Ellie, eles se separam, porque no decorrer da série, eles se separaram várias vezes. Brigavam, aí voltavam. Brigavam e voltavam. Então isso já dava um entendimento que realmente poderia não dar certo. Não queria dizer que eles não se gostavam. Só que eles eram muito fáceis de se deixar inflamar por coisas externas. Então, querendo ou não, isso já dava a entender que poderia ser que eles não iriam ficar juntos. Tipo isso, entendeu? Porque era muito fácil deles brigarem. É como se ele não tivesse força para superar aqueles desafios. Da mesma forma, o Charles da mesma forma não. Charles e Nick é totalmente diferente, que eles passaram por muita dificuldade desde a primeira temporada e eles estavam sempre ali, um dando força ao outro. O Nick dava mais força ao Charles, porque ele estava passando por uma barra, não só uma barra, várias barras. Tinha a questão do bullying, tinha a questão da que ele tinha disforia não, era questão alimentar, distúrbios alimentares. Então o Nick estava sempre ali dando força para ele. Na terceira temporada, a gente já viu que Nick estava um pouco meio confuso em relação a quem ele era de verdade, qual era a sua identidade. Se ele tinha algo a mais a oferecer a não ser só cuidar do Charles. Tanto é que no filme se aprofundou ainda mais sobre isso, né, velho? Que o Nick foi tipo uma progressão. No filme agora, Restopper Forever, ele demonstrou mais isso. Ele demonstrou o medo que ele tinha de se afastar do Charles e ele não se encontrar, não se conhecer, não se reconhecer, dele não ser feliz longe do Charles, porque querendo ou não, se é um casal, mas o casal ele tem que ter tipo assim, a vida em casal e os seus gostos particulares. Tipo assim, não pode ser tipo assim, eu viver pra véi e véi viver pra mim. Tem que ser uma junção, entendeu? Porque se não for assim, fica como se fosse... É como se eu não tivesse vida sem estar com o velho. E como se o velho não tivesse vida sem estar comigo. E fica uma coisa assim meio confusa. E não você perde essa identidade, né, da pessoa. Pronto, isso mesmo. Ele ia perder a identidade, o Nick. O meio dele era esse. Se eu for pra faculdade, quem sou eu? Quem é que eu vou ser lá? Tanto é que o irmão dele sempre frisava que o Nick sempre era o salvador do Charles.
porque ele se via nesse lugar, ele se colocava nesse lugar. E para ele estava bom, porque ele se sentia útil quando fazia isso, né, velho? E no filme se aprofundou nisso. Eu amei a trajetória que cada um personagem levou. Só não gostei muito da trajetória de Will não, Tal e Ellie, porque eles não terminaram juntos. Eles terminaram mais como amigos do que como namorados, mas enfim, faz parte da vida. Como mesmo o Charlie disse várias vezes. Charles não, a Tara falou várias vezes que nem todos os casais que se conhecem na adolescência permanecem juntos. E faz sentido, né, velho? Isso ficou martelando muito a cabeça dele, né? Foi, Nick ficou muito pensando nisso. E Charles, quando ajudou, ficou pensando muito nisso também. Porque eles achavam que, de certa forma, do mesmo jeito que aconteceu com os outros adolescentes, iria se repetir com eles. Sim. Aí a gente tem que entender que a vida do outro não significa dizer que vai acontecer comigo a mesma coisa, porque o outro sempre vai ser o outro, né? E outra coisa, assim, que eu achei que a gente levar como... para refletir um pouquinho. A gente, às vezes, pega muita coisa negativa das outras pessoas e traz para a vida da gente. A gente tem que parar com isso, tentar trazer mais coisas positivas, se espelhar em coisas que as pessoas fez de bom. Tipo assim, se aquele casal deu certo, o que ele fez de legal para dar certo, entendeu? Não só pegar as coisas negativas, que às vezes acaba afetando o relacionamento e prejudicando cada vez mais em vez de ajudar, né, velho? E a questão da comparação, né? Uhum, A gente tem o hábito muito de comparar a vida com a nossa vida com a vida do outro, tudo que a gente vem fazer com a vida dos outros, mas a gente precisa se comparar com nós mesmos. Isso. E não com os outros, né? Uhum. Porque quando a gente se compara com a gente mesmo, auto se avaliando, auto se percebendo, se conhecendo, a gente vai fazer as coisas não para dar satisfação para os outros. É pra gente, ver pra gente, né? Exatamente. E isso também faz parte da questão do relacionamento, né? Uhum. Porque quando a gente pensa muito, e que eu acredito que acontece com todo mundo no início do relacionamento, é pensar no que as pessoas vão falar, no que a sociedade vão dizer, a gente não vive. Realmente. Né? A gente vive respira. muito em função disso, a gente, né? E nós precisamos dar uma pausa à sociedade, que nada tem a nos oferecer, porque tudo que corre atrás somos nós, né? E a gente parar com essa ideia de eu tenho que fazer isso porque se eu não for entrar no padrão. Que padrão a sociedade impõe pra gente, né? Justamente. Um padrão que ela mesma impõe no sentido de aprisionar, de trazer com que os nossos gostos pessoais, individuais, eles realmente sejam vivenciados para que a gente possa viver feliz. E aí ela acaba tirando isso da gente. Justamente. Que é o que Nick enfrentou no início da primeira temporada, né? Que quando o Nick conheceu o Charles, que Nick nem sabia que ele era bi. Ele só achava que ele era hétero e pronto. Mas quando ele conheceu o Charles, ele sofreu com esse dilema. Porque como ele tinha aquelas amizades que jogava rugby, ele imaginava muito o que os amigos iriam pensar. Tanto é que ele pediu segredo pro Charles por muito tempo. E o Charles teve que aguentar muita coisa em silêncio. Por quê? Como ele tinha tido um relacionamento abusivo antes do Nick, na mente dele, como ele gostava muito do Nick, né? Ele imaginou o quê? Que dava para aguentar mais um pouquinho. Só que isso estava prejudicando o Charles cada vez mais. Principalmente na questão da bulimia. Que ele estava deixando de comer cada vez mais. Porque segundo ele fazia isso porque era a única coisa que ele conseguia controlar, que era a comida. Então isso fazia com que ele, tipo assim, que isso fazia com que ele controlasse pelo menos a comida. Então ele escolhia a hora que ele ia comer e a hora que ele não ia comer. Para você ver o quanto as pessoas externas, que não tem nada a ver com a nossa vida, influenciam nas nossas decisões, na nossa vida, nos nossos gostos. Então isso fez com que Charles explorasse cada vez mais. Trazendo para o filme agora, atual, o Charles teve alguma recaída quando ele brigou com o Nick. E isso fez com que ele quase entrasse de novo na questão da bulimia. Só que ele foi percebendo que, porque no filme... gente, nosso vídeo sempre vai ter spoilers, tá? Então, vocês já ficam sabendo já. Pra já ficar assim, é spoilers? É. Então isso fez, para você ver como tudo tem um lado positivo.
Quando o Charles brigou com o Nick, que eles se separaram, porque o Nick estava muito confuso em relação a ele ir para a faculdade e ele deixar o Charles sozinho. Porque ele ficava pensando assim, o que é que eu vou fazer na faculdade? Como é que eu vou... Quem sou eu? Sem estar ajudando o Charles. Então isso, quando o Charles brigou com o Nick, que eles se separaram, o que aconteceu? O Charles passou um tempo sem comer. Só que ele percebeu que a vida não era só em torno entre eles e o Nick. Tinha vida fora, entendeu? Tinha os amigos dele, tinha o trabalho dele. Então isso fez com que ele criasse uma força interna e ele conseguisse, aos poucos, lidar com a bulimia. Tipo assim, eu posso controlar, entendeu? Isso também está sob meu controle. Tanto é que ele voltou a comer aos poucos sozinho. Não foi, velho? Exatamente. Quando ele viu um casal de idosos também. Isso deu força a ele, pra ele imaginar assim, se eles conseguiram, eu também posso conseguir, né? Que era justamente o que a gente estava falando, que você falou. Se inspirou em algo positivo, em algo bom. Sim, né? foi. E é isso, acho que a gente tem que fazer muito isso, né? Por que a gente tem a facilidade enorme de absorver do outro aquilo que é negativo? De copiar dos outros aquilo que é negativo? E no filme ele se inspirou em um casal de idosos, né? Isso, um casal gay, já bem idoso já, e já fazia um ano que estavam juntos. Eu acho que eles se viu ali, ele e o Nick, aí eles passaram essa barra um pouco separada eles dois. Quando eles decidiram voltar, eles resolveram conversar. Porque o Nick, ele sempre ajudou o Charles, mas ele sempre teve aquela dificuldade em expressar suas emoções, seus sentimentos. Ele não é de conversar o que ele está sentindo, entendeu? Então, quando eles voltaram, que eles resolveram conversar, o Nick explicou que outra coisa, não foi, velho, que ele explicou que o Nick já tinha um trauma da infância, que o pai cobrava muito dele. No quesito que, tipo assim, ele tinha que nunca decepcionar ninguém. Então, na mente dele, isso estava afetando até hoje. Que ele não podia decepcionar o Charles. Só que não estava decepcionando. Ele estava fazendo uma escolha para o bem dele e de Charles também. Isso mesmo. Que quando ele era criança, o pai dele pediu para ele aprender a falar francês. Só que ele tinha dificuldade. Então, o pai disse que ele era incapaz. Isso afetou a mente dele até os dias atuais. Que se ele não soubesse fazer algo, não soubesse ajudar uma pessoa, ele se sentia incapaz, uma pessoa que não conseguiria realizar aquela tarefa. Algo que foi o que mais que eu amei dessa série. Na série eu amei tudo, né? Mas o que eu amei no filme, que foi a conclusão da série, foi que cada personagem teve uma trajetória muito bonita, um desenrolar muito bonito. Cada um seguiu, não o sonho que os pais queriam, mas o sonho que eles queriam, que foi o caso da Tara e da Darcy. Que todo mundo sabe, quem assistiu a série, a Tara é uma pessoa muito inteligente. Então ela podia ir para qualquer faculdade que ela quisesse. Mas o que ela escolheu? Ela queria viver aquilo. Porque ela não queria, tipo, vou fazer a faculdade, vou arranjar um emprego. Não, ela queria viver, ela queria experimentar coisas novas. Ela foi ser mochileira, ela e a Darcy, foi conhecer vários países. Aquela menina do cabelo de trancinha. Ela foi conhecer vários países com a Darcy. Já a Ellie e o... Já tô contando spoiler do final do filme. A Ellie e o Tal se ficaram amigos. De vez em quando o Tal ia visitar a Ellie, que a Ellie foi pro... Não daquele país que ela falou, tu lembra? Eu acho que foi a Alemanha. Foi a Alemanha, para Berlim. Porque lá, como é o auge, né? Para quem quer ser artista, essas coisas. Pronto, ela foi para Berlim, estudar arte lá. E o Tal, de vez em quando, ia visitar ela. Já a Tori e o Michael, outra descoberta que a gente não sabia. Na série, a gente sempre imaginou, quando a Tori encontrou o Michael na segunda temporada, a gente achava que eles eram namorados, só que eles não eram namorados. Eles tinham uma relação muito maior do que isso. Era uma relação que não tinha nomenclatura. A Tori, ela era assexuada e o Michael era gay. Mas, tipo assim, eles tinham uma relação que não se baseava em toque de beijo, de sexo, né? Algo a mais. Era só a questão de ter a companhia. Você entendeu? Eu amei esse lado que eles me fizeram olhar. Tipo assim, de relação, não é só relação de namorados, de família. O ser humano, ele abrange tanta coisa, eu acho que é infinita as coisas que eles abrangem
no quesito de... Fugiu agora a palavra. De casal, vamos dizer, tipo assim, de casal, entendeu? E a gente não precisa dar nomenclatura para tudo que a gente conhece, que a gente vê. Não precisa. Se as pessoas estão bem daquele jeito, que bom. E que está fazendo mal para ninguém, nem para eles mesmos, que bom. Estão bem daquele jeito. Não precisa dar nome para aquilo. Já o Isaac, como vocês sabem também, ele... Parece que eu não me engano, acho que ele é assexual também. Acho que é assexual. Ele vai ser escritor. Já dava a entender que ele seria escritor, já que eu gostava de ler tanto livro, né? Deixa eu ver quem mais. Já falei da Ellen, da tal, de tal. E o Nick e o Charles. Nick foi para a faculdade, Charles também iria um ano depois, mas eles continuaram juntos. Quando o Charles tinha algum tempo livre, ele ia para lá visitar o Nick. E a série é perfeita. E o filme foi mais perfeito ainda, porque fechou o ciclo. Foi a conclusão de tudo. O que tu achou, velho? No geral. 9,8. Eita, bichinho! Mais do que aquele filme que a gente assistiu. Uhum. Menina! Eu espero que a Netflix faça mais filmes assim, filmes e séries, com pessoas trans, com pessoas LGBT no geral. Aí um ponto importante também foi porque, eu não sei se era o Nick, o magrinho é o Nick, né? Charles, ele foi, ganhou as eleições internas escolares. Esquecido, foi. E aí ele acabou criando projetos, né, para defender a causa LGBTQIA+. Foi. Né? Tem até um movimento Parada Gay lá, tem boatos LGBTQIA+, né? A gente tá dando só para vocês terem a curiosidade de assistirem. E aí ele marcou uma reunião, né, para comunidade. Era como se fosse um grupo ali que estava se criando na escola, ele como presidente, para discutir questões e fazer movimentos, campanhas para ajudar outras instituições que defendem a causa LGBTQIA+, né? E tinha muita gente na escola, né, velho? E aí ele achava que não ia dar ninguém. E de repente chegou quase a metade da escola, né? Muita gente, viu? Tava inclusive os professores, 2 professores deles que eram um casal, né? Na escola ninguém sabia isso, né? É o de artes e o de matemática. Na escola ninguém sabia. Aí eles se assumiram, né? E assim, é muito rico o filme, tem muita coisa a ensinar. Tem a questão muito forte que eu percebi, a questão materna e paterna. Sim, Tem a questão do apoio, né, dos amigos. Sim, também, que é muito importante. Quando eles estavam ali naquele conflito no filme, os amigos chegavam junto, um dava apoio de um lado, outro do outro. Tem aqueles outros que eram apresentados pelos amigos, como aconteceu com o Nick. Já querer oferecer outras coisas, sendo que ela ainda estava numa questão de um conflito amoroso. Sim, né? Foi. Mas já oferecendo, eu tenho muitos amigos além de ser o que. E amigas também. Entendeu? E assim, isso vai acontecer sempre, vai acontecer muito, porque as pessoas acham que para resolver determinadas questões da vida pessoal de alguém, a gente tem que estar colocando uma carrada de outras coisas como se fosse a solução. Tudo bem, é isso mesmo. A vida, ela tem que ter seus problemas sim, a gente tem que aprender com eles. E as soluções a gente tem que buscar da melhor forma possível. Não é as pessoas que têm que determinar ou dizer o que é que precisa ser feito. Claro que vai ter muitos conselhos bons e outros não, mas no final das contas quem decide é cada um. Realmente. Eu também amei. No quesito eu vou dar também 9,9. É que eu não vou dar 10 porque eu quero pra ficar tipo assim, escrachado, né? Mas é 9,9. Ah, tá. Essa série é perfeita. Eu amo série com essa pegada meio... Eu sei que é uma série adolescente, mas não tô nem aí. Essa série com uma pegada meio fofa, sabe? Que não precisa mostrar nada demais. Apesar que mostrou, né? Na terceira temporada nesse filme. Mas não foi nada explícito. Foi algo assim tão bonito de se ver que você não fica assim horrorizado, sabe? Eu amo séries e filmes assim. Uma dica de série pra você também assistir, que é parecida a pegada, só que né, eu prefiro o Heartstopper, Young Royals, é da Netflix também, maravilhosa, mas eu prefiro a Heartstoppers. Então, pessoal, é isso, chegou ao fim a conclusão da série Heartstopper, essa série e filme maravilhoso. Se você não assistiu ainda, assistam o filme, a conclusão, que é perfeita. De
classificação é 14 anos, né? Eu não tinha nem visto isso, acredita? 14 anos. Então é isso, na Netflix disponível, que é uma série da Netflix, caso vocês queiram assistir. E se gostaram, já sabem, se inscrevam no canal. Não se esqueça, pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo.